Olá para você do primeiro ano Centro Educacional Anchieta. Daremos continuidade agora ao nosso conteúdo do segundo bimestre, capítulo 3 da sua apostila. Você poderá acompanhar essa nossa aula a partir da página 34. História e sociedade. Isso na visão de Karl Marx, conforme nós começamos a semana passada. O O conceito de dialética é fundamental para compreender a ideia de praxe humana, porque mostra de forma geral que nada na história é imutável. O processo histórico é em si um processo dialético de superação constante. Entretanto, os seres humanos, em sua maioria, não percebem que a história é uma construção sua e, por isso, agem como se o mundo social fosse algo natural. Bom, então o que Marx vai apresentar na sua forma de análise, no caso aí a dialética, é que essa analisar essa construção de cada sociedade no seu tempo, já que, segundo ele, a construção da história das sociedades é realizado pela própria sociedade, pelos seres humanos em sociedade no seu tempo social. E nesse caso ele assim a humanidade ela acaba se alienando porque ela não percebe que tudo o que temos é fruto do que nós mesmos construímos, é nossa construção, é fruto da nossa, a nossa história é fruto do nosso trabalho, das nossas realizações, das nossas relações sociais de produção, econômica, política, religiosa, tudo. Portanto, é o que ele vai trabalhar nessa concepção de dialética. E que geração após geração são os indivíduos que mantêm ou transformam as representações ideológicas e os valores sociais que regem determinada sociedade. E aí nesse ponto que ele diz que nada é imutável, ou seja, todo tempo, geração após geração, nós estamos transformando, construindo e reconstruindo a nossa história. Aí, como não percebemos a nossa ação na história, aí é onde ele chega a ideia, o conceito de alienação. Que significa, portanto, alienação? É a relação que o ser humano se vê separado de sua história. Quer dizer, esse fato dele não perceber a sua ligação com a história dele mesmo. É como se a história acontecesse num campo externo a ele, externo à sua ação. Então é o que ele vai considerar, portanto, de alienação. Na medida que a pessoa não se vê no próprio trabalho, portanto, nós temos aí essa questão de alienar-se, quer dizer, estar alheio, abrir mão do seu direito. Os seres humanos, em sua maioria, não percebem que a história é uma construção sua e, por isso, age como se o mundo social fosse algo natural. Portanto, a alienação, acaba caindo nessa ideia da alienação. Pessoas que não se reconhecem no fruto do seu trabalho. Esse produto é de propriedade alheia. Nas relações sociais, os seres humanos também não se percebem como seres sociais. Ao mesmo tempo, aí temos a questão da divisão do trabalho material e o trabalho intelectual. Aquele é a arte de planejar e executar. O trabalho intelectual planeja, o trabalho manual executa. E essa relação aí, ela acaba reproduzindo a divisão de classes entre os seres sociais, entre os seres que planejam e os seres que executam. Assim, o trabalho intelectual está relacionado com a produção de ideias que representam os interesses da classe dominante. Novamente, aqui vamos o raciocínio exposto da crítica a Feuerbach. A conceituação de Marx de ideologia. Bom,
O que é ideologia? Na concepção de Karl Marx, ideologia é essa concepção invertida da realidade que, digamos assim, equivalente a uma falsa consciência, que significa que as ideias são tidas como a causa do mundo real. Dessa forma, aí nós temos temos várias ideologias, aliás. Aí, porém, tem aquela que predomina é a ideologia dominante. A ideologia da classe dominante acaba se transformando na ideologia daquela sociedade. E o que é uma ideologia dominante? É aquela ideologia que se torna, digamos assim, a ideia de todos. Uma classe em que podemos ver essa questão, quer dizer, que a classe dominante é idealista, visto que sua função é fazer com que os seres humanos não se percebam como sujeito da praxis, como produtores de suas representações e valores. Contudo, é essa alienação que determina, em última instância, a formação da ideologia. É como um ciclo em que o ser humano, como sujeito alienado, justifica a ideologia dominante e a ideologia dominante o mantém em sua alienação. Qual é a classe que vai permanecer no poder? Aí nós temos que, por exemplo, nesse caso, a classe dominante. Por que ela permanece no poder? Porque ela apresenta os seus interesses como se fosse interesse da coletividade. Então ela faz... e aí, diga-se de passagem, quer dizer que a classe dominante domina os meios de comunicação e através desses meios ela convence a maioria de que aquela ideia é a melhor ideia e que os demais devem e assumem essa ideia como sendo sua. Então, qual é a classe que vai permanecer no poder por mais tempo? Classe dominante. Aquela que conseguir transformar os seus interesses, a sua ideia e ideologia na ideia de todos. Quer dizer, se os outros se convencerem, pronto. Então essa classe permanece no poder. Para Marx, a própria classe dominante não tem consciência da realidade, digamos assim, pois essa tem uma visão distorcida da história. Como assim? Quer dizer, significa que ela não tem consciência digamos assim, da vida real, porque a visão que ela tem de mundo é uma, embora seja distorcida, não sei aquilo que realmente interessa para ele. Que vai de encontro aos seus interesses. Então, no fundo, ela também acaba sendo uma classe sem consciência. Só vê o mundo do seu jeito. Ela não percebe, de fato, o mundo como ele é, socialmente. Por exemplo, o Estado aparece como sendo do interesse de todas, mas nós sabemos que ele acaba sendo o interesse dessa classe dominante. Mas só que todos apresentam, quer dizer, todos os que estão no poder, eles vão sempre apresentar como essa é a vontade do povo. O povo está comigo, o povo, olha só, o povo quer isso, então eu tenho que atender o povo. Então ele apresenta o Estado como sendo o interesse de todos, mas, no entanto, o que se passa por trás das aprovações desse ou daquela lei é aquilo que interessa a essa classe dominante. A questão da luta de classe. Como Karl Marx vê essa ideia? As relações sociais de produção constituem a base de toda a estrutura social. São elas que definem os dois grupos da sociedade capitalista, que são a classe capitalista e a classe do proletariado, segundo Karl Marx. E na visão de Karl Marx, são essas duas classes que representam e que constroem a sociedade capitalista. E o engraçado é que essas duas classes, elas estão sempre em conflito. Outra coisa que ele observa aqui,
é quanto o trabalho rende ao capitalista. E aí ele trabalha o tema da questão da mais-valia. Por essa mais-valia, nós vamos perceber aonde estaria a causa desse conflito, dessa luta de classe. Aí, por exemplo, mais-valia significa o tempo de trabalho não pago. Significa que o sujeito ele trabalha uma certa quantidade de horas, digamos 8 horas por dia, mas desse tempo de trabalho, o que ele produziu vale muito mais do que aquilo que ele recebe. Então ele recebe só uma parte do que ele produziu, seria o tempo. E aí, sendo assim, o capitalista vai ficar sempre com a maior parte de tudo que é produzido, do trabalho desse proletariado, e o proletariado vai ficando cada vez mais numa situação, digamos, inferior, ganhando sempre menos, e ele perde, ele está sempre sendo explorado. Então essa mais-valia é o ponto central desse conflito entre capitalistas e proletariado. O conflito se dá pela oposição entre os interesses desses dois grupos. São dois grupos antagônicos, opostos. Ou seja, aquilo que é viável para o capitalista é prejudicial para o proletariado e vice-versa. O capitalista está buscando ampliar, maximizar o seu lucro. O proletariado, o seu salário e melhor qualidade de vida e situações de trabalho. Então, para conseguir algo que interessa para o capitalista, reduz-se o custo de vida, a qualidade de vida do trabalhador, e vice-versa. Quer dizer, quando se consegue algo bom para o trabalhador, ele acaba sendo ruim para o capitalista. E aí, por isso, esses dois estão sempre em conflitos aqui, partindo dessa ideia, desse antagonismo. Esses interesses são complementares, pois uma classe só existe em relação à outra, e ao mesmo tempo eles são antagônicos. Complementar por quê? O capitalista só existe em função do proletariado e vice-versa. O lucro depende do salário e o salário depende desse lucro. Então eles são antagônicos. Eles são, ao mesmo tempo que um depende do outro, o capitalista só existe por conta do proletariado e vice-versa. Mas ao mesmo tempo eles são antagônicos, são diferentes. E aí por isso o conflito.